Antes do tempo subsistir, o amor já existia. E não haja tempo, a humanidade pôde provar do amor. No tempo chamado 2017, o amor se manifestou em São Caetano. Então o amor nos uniu, e o seu amor se multiplicou em cada um de nós. Já não poderíamos pensar em outro nome a não ser o nome dele. Então quando nos perguntaram o nosso nome, respondemos por amor. Por amor a Jesus, por amor à igreja, por amor a você. E essa é a igreja que vemos, uma igreja onde Jesus é suficiente, uma igreja onde fazemos tudo por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos, uma igreja que admira a beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Bom, quero convidar vocês a abrir as escrituras em Jeremias capítulo 31, versículo 33. Jeremias capítulo 31, versículo 33. A gente vai ler o 33 e 34. Diz assim: mas isso deve ser a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades dos pecados, e jamais me lembrarei. Amém, Jesus. Sabe, aqui mostra a diferença entre a lei e o evangelho. O evangelho, ele traz consigo a graça de Deus. O que é a lei? É o favor merecido. Quando você obedece perfeitamente aos mandamentos, você é perdoado. Só que a graça é o favor imerecido, onde Jesus obedeceu perfeitamente, então você é abençoado por isso. Quando você crê em Jesus. Aí é uma coisa que é muito fácil de compreender. Significa que eu não sou abençoado, e nem você é abençoado, porque nós somos bons, mas nós somos completamente abençoados porque Deus é bom. E existe uma diferença muito grande nisso. Deus é bom, por isso nós somos abençoados. A graça, ela é baseada na fidelidade e na bondade dele para com você, de Deus para comigo. Ela não é baseada no meu desempenho ou no seu desempenho. Eu sou muito bom nisso, então por isso eu sou abençoado. Tiago, eu faço tanta coisa para Deus e por isso eu sou abençoado. Não, a graça é baseada no amor dele, no que ele fez por nós. Por isso nós somos abençoados. Esse é o fundamento. Para a gente poder compreender um pouquinho mais, eu quero que a gente pense em algo. Não sei quantos de vocês, na semana passada, eu tive que ir para um lugar, para um evento, e estava com bastante pressa. Eu estava de carro, e precisei andar bastante, porque tinha um horário para chegar, e se eu perdesse aquele horário, era agendado um horário, e se eu perdesse aquele horário, eu teria que marcar outro, eu perderia. Então eu fiquei bastante preocupado, porque quando eu olhei no relógio, coloquei no Waze, dava exatamente o horário que eu tinha que estar lá. Então eu pensei, nossa, eu vou ter que andar aí mais ou menos uns quase 10 quilômetros de carro, e eu precisaria ganhar tempo com isso. Então eu estava com pressa no carro. E não sei quantos de vocês, a gente tenta andar dentro do limite da velocidade ali, olhando o limite. Então se é 50, você fica ali 48, 49, você tenta controlar, porque existe uma lei dizendo que você não pode passar de 50. Aí de repente quando você chega, o sinal está verde, fica amarelo e vermelho. Aí você tem que parar no sinal vermelho. Aí eu te pergunto uma coisa, você para no sinal vermelho, por que quer? Naquele dia particularmente eu não. Eu ficava assim olhando, eu parava ali, eu abre. E eu não parava porque eu queria. Eu parava porque eu sabia que se eu passasse no sinal vermelho, eu teria consequências aí com relação à lei. Então eu tinha que me manter dentro do limite da velocidade, e então eu tinha que seguir todas as
todas as leis de trânsito que tinha. Tiago, ande em 50, aí eu andava lá 48, 48, 48, ou ficava olhando no velocímetro. E aí de repente o sinal vermelho, parava no sinal vermelho. Então eu seguia tudo certinho. Mas por que existe essa lei de trânsito? Eu comecei a refletir sobre isso. Sabe de uma coisa? Eu cheguei à conclusão de que a lei de trânsito ali, ela existe porque as pessoas que estão ali na rua, eu não conheço elas. Os carros que estão ali passando, eu não conheço eles. Então, a minha falta de relacionamento com aquelas pessoas requer a presença da lei. Ou seja, a falta de relacionamento requer a presença da lei. Se eu, por acaso, todos nós estivéssemos, só existisse nós lá no mundo, e nós estivéssemos com um carro, e todos nós nos conhecêssemos, quando tivesse um carro passando ali, eu olharia e falava a cada um de vocês, oi fulano, tudo bem? Não, pode passar, eu espero. Aí de repente a pessoa vai estacionar, não, por gentileza, estaciona você. Aí na hora que tivesse um outro cruzamento, viria uma pessoa, ô Tiago, pode passar na minha frente, olha, obrigado. Gente, eu estou com um pouquinho de pressa, não Tiago, passa aqui. As pessoas, como se relacionam, elas até, não, por gentileza, pode passar na minha frente. Agora, como nós, de repente, não conhecemos a todos, nós precisamos de uma presença de uma lei. Só que quando você olha nas Escrituras, o que o povo de Deus falou para Moisés, quando Moisés falou, olha, Deus quer um relacionamento com a gente, subam todos ao monte. Então o povo olhou assim e falou, Moisés, a gente está com medo, então a gente vai ficar aqui embaixo, suba você, pergunta para Deus, diz a Deus, o que Ele quiser que a gente faz, mas a gente fica aqui, tá? Falta de relacionamento, requeriu a lei. Sabe, assim, a lei, ela busca a minha obediência, a sua obediência, a obediência das pessoas, através de uma imposição de punição. Ou seja, Tiago passou no sinal vermelho, você vai receber uma multa. E isso acabava gerando medo, porque eu não passo no sinal vermelho, porque eu falo, vai ter multa. E eu fico com medo. E às vezes, é até engraçado, né? Não sei vocês, mas principalmente à noite, eu vim de uma cidade que era bem, na verdade, há bom tempo atrás, quando eu me mudei para São Paulo, quase 10 anos atrás, no estado de São Paulo, então eu estava numa cidade onde não sei se, isso aí, na verdade, não sei nem se essa lei existe, mas por aí, lá falavam, olha, deu meia-noite, pode passar no sinal vermelho. Não sei se vocês já ouviram isso, no interior, alguma coisa. Então, na hora que dava meia-noite, eu saía com o carro assim, olhando para o lado, para o outro, para ver se não vinha nenhum carro, e eu via que não tinha nada, então podia passar. Sabe, e lá falavam que era assim. Então, bem no interior, não sei se de repente você já viveu alguma situação assim. E aí a gente, era tão engraçado porque, mesmo eu tendo que de repente passar ali, porque depois de certo horário poderia passar, eu ficava com medo. Será que eu posso passar mesmo? Eu ainda ficava, gente, será que eu passo mesmo? E se de repente algum policial me vê, será que eu posso passar? Isso gera medo. Eu quero que a gente venha para um exemplo, agora é bem prático, que eu acredito que todos vocês conheçam, que é a história da mulher adúltera. Em João capítulo 8, versículo 1 a 11. Você pode abrir na sua Bíblia, e eu vou contar um pouco a história, se por acaso você não ouviu, eu vou contar ela um pouquinho para que a gente possa se contextualizar, e se você ouviu, só para a gente relembrar. As Escrituras dizem que os escribas e os fariseus encontraram uma mulher, trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Então eles pegaram aquela mulher que foi surpreendida em adultério, colocaram no meio de todos, falando, essa mulher foi pega em adultério. As Escrituras dizem que ela foi pega em flagrante de adultério, ou seja, não tinha escapatória. Pegaram ela em flagrante e colocaram aquela mulher no meio de todos. Eu não vou nem entrar no contexto de onde é que estava o homem, né? Porque só trouxeram a mulher. Mas tudo bem. Trouxeram a mulher. E aí, quando eles trouxeram a mulher, estava lá Jesus e no meio daquela multidão, eles falaram assim, disseram a Jesus, mestre,
essa mulher foi apanhada em flagrante em adultério. A lei de Moisés diz que essa mulher tem que ser apedrejada. Mas o que tu dizes? Ou seja, os escribas e os fariseus falavam para Jesus: Jesus, Moisés fala, essa mulher tem que ser apedrejada. O que você diz, Jesus? O que você diz a respeito disso? Aqui acontece algo interessante, é como se eles meio que colocavam Moisés e Jesus um de frente para o outro. Moisés diz que devemos apedrejar. Jesus, o que você diz a respeito disso? A gente sabe que na verdade o que eles queriam era tentar de alguma forma acusar Jesus. Se Jesus fala, devemos apedrejar, e fala, ué, mas e o amor? Depois ele fala, não apedrejem, mas espera aí, a lei de Moisés. Então de alguma forma eles tentavam acusar Jesus, dependendo do que Jesus fosse falar. E eu quero perguntar uma coisa para vocês. Essa é uma situação completamente extrema. Se não tivesse Jesus ali, mas Moisés, o que teria acontecido com a mulher? O quê? Teria morrido. Uma das situações mais extremas que vem à mente é que aquela mulher morreria apedrejada. Em Deuteronômio, e no livro do Deuteronômio, a palavra Deuteronômio ela vem do grego, que significa segundo a lei, ou cópia da lei. Cópia da lei o quê? Da lei que está em Levítico e Êxodo. A lei que está lá. Então Deuteronômio, ele simplesmente repete, ele fala a lei que estava lá. Eu vou usar um dos exemplos que estava na lei, só para a gente poder contextualizar e vocês entenderem da situação que aquela mulher estava. Em Deuteronômio capítulo 13, se você não quiser ler, eu vou ler aqui, se você quiser anotar, ou ler em casa, ele fala de uma das leis que ele fala assim, Deuteronômio capítulo 13, versículo 8, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás com piedade. Aqui está falando de alguém que foi pego em um erro, alguém que errou. Nesse caso específico, estava falando até de pessoas que teve em outros deuses. E aí, ele fala assim, você não vai olhar essa pessoa que errou com piedade, você não ouvirá essa pessoa, não vai olhar para ela, né, com piedade, não poupará ela, nem esconderá. Mas certamente você vai matar essa pessoa. A tua mão será a primeira contra ele, para o matar e depois a mão do povo. Descendo um pouquinho abaixo, fala assim, e todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a prática maldade como está em meio de ti. O que quer dizer com isso? A lei falava o seguinte, uma pessoa foi pego em um erro, se você olhou uma pessoa errando, você fala, peraí, a pessoa errou. Você viu, você teria que imediatamente pegar uma pedra no chão e matar aquela pessoa. Você serviria de testemunha. O que aconteceu? Eu vi essa pessoa errando. Então as outras pessoas pegariam pedras, porque você viu, então começariam a jogar pedra nessa pessoa também. Era assim que a lei dizia. E a Bíblia fala que se você não fizesse isso, você se tornava até cúmplice também. Ou seja, ia morrer junto. Essa era a lei. E o que acontece? Aquela mulher, essa aqui é a lei de Moisés, aquela mulher, ela foi pega em adultério, as pessoas levaram até Jesus. Primeira coisa que eu acho assim, que já é um ponto a se pensar, é que ninguém atirou pedra de primeiro nela, levaram até Jesus. Se a gente pensar assim, a ideia deles qual era a intenção deles? Se nós pegarmos alguém que errou, e a gente matar essa pessoa, os outros ficarão com medo, e pronto, ninguém peca mais, está resolvido. Era essa o pensamento, a intenção, era fazer com que, por meio de um medo, ninguém mais errasse. Mas sabe qual era o medo? Era de morrer. As pessoas tinham medo de morrer. Você viu o que aconteceu com fulano? Errou, aconteceu isso. Eu não quero que aconteça comigo. A intenção era essa.
Agora eu te pergunto, se o Tiago errasse, vocês, de repente, algum de vocês vissem o Tiago errar, ao fato de vocês pegarem uma pedra e acabar tirando a minha vida, resolveria o problema do pecado? O pecado continuaria no meio do povo. Compreende a situação? Então o homem acabava matando um ao outro e o pecado continuava. Agora tem algo interessante que a gente começa a observar a partir daqui, compreendendo esse contexto. O que aconteceu naquele momento em que levaram para Jesus? Aquela mulher foi pega em adultério, levaram até Jesus. Então as pessoas estavam prontas para apedrejá-la, mas questionaram Jesus. Jesus, Moisés disse que nós devemos matar, mas e você, o que diz? Porque talvez a resposta de Jesus poderia fazer com que as pessoas falassem, olha, devemos matar também. Então eles tentavam de alguma forma acusar Jesus. Só que a lei dizia que se uma pessoa que pegasse a pedra e atirasse ela de forma indigna, ou seja, cara, você está com pecado, você também era morto. E aí eles chegaram para Jesus e falavam assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, nós estamos aqui com ela, o que você diz que a gente faz? E as escrituras dizem que Jesus estava agachado, escrevendo no chão, até que ele levantou e falou assim, tudo bem, aquele que estiver sem pecado, atira a primeira pedra. Igreja, aqui tem verdades aqui que me fez refletir bastante enquanto eu li isso. Primeira, eu quero que você preste bem atenção nisso. Aquelas pedras, a Bíblia diz que a lei foi escrita e entregue a Moisés em pedras. Quando uma pessoa errava, se você parar para pensar, o fato dela te pegar no chão uma pedra, ela chegando perto daquela mulher adúltera e falou assim, o que você fez agora? Adulterei. Peraí, você não poderia ter feito isso. Aquela pedra representava a lei. Você não poderia ter feito isso. E agora nós precisamos matar você. Só que aquela pedra que mataria a mulher hoje, escute isso, aquela pedra que as pessoas pegavam no chão e matariam aquela mulher hoje, seria a mesma pedra que amanhã mataria aquela pessoa que estava carregando ela. Hoje eu vi errando, e olha só que engraçado, pegou a pedra e falou, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, devemos matar. Jesus falou assim, quem nunca adulterou, atira a primeira pedra, foi isso que ele falou? Não. Quem estiver sem pecado, quem nunca pecou, atira a primeira pedra. Aí sabe o que acontece? Aí eles olhavam assim e falavam, pedra do adultério, eu nunca adulterei, mas espera aí, eu tenho outros pecados. Então a Bíblia fala que um a um soltavam as pedras até que ninguém mais estivesse lá. Igreja, os homens ficaram com medo de jogar porque eles sabiam que, a Bíblia diz aqui, que a consciência deles acusavam eles. Vamos ler aqui, João capítulo 8, versículo 7. Depois de insistirem, Jesus se levanta e diz, aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Versículo 9, mas ouvindo eles estas respostas e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até o último só ficando Jesus e a mulher no meio onde estava. Sabe que tem uma coisa que me chama muita atenção. Quantos daqueles homens saíam assim, no meio da vida deles, eles falavam, eu nunca adulterei, então pegavam uma pedra. Eu nunca fiz tal coisa e pegava uma pedra. Eu nunca fiz aquilo outro e pegava outra pedra.
Então ele saía andando aqui, e quando via adultério, peraí, eu nunca fiz isso, posso jogar. Ah, outra pessoa fez tal coisa, eu nunca fiz isso, posso jogar. Mas tantas outras pedras que tinham espalhadas no chão, e eles ignoravam, e isso aconteceu às vezes até comigo, onde eu enchia minha mão de pedras, onde eu era suficiente, onde eu conseguia fazer, onde eu tinha um desempenho excelente, e eu me enchia de pedras, mas naquilo que eu era falho, continuava com pedras no chão. Quantas pedras a gente tem às vezes nas mãos? De bons desempenhos. Naquilo que nós somos bons, às vezes colocamos pedras nas mãos. Aqueles homens achavam que estavam fazendo algo bom, mas na verdade o que eles estavam carregando nas mãos era o próprio desempenho. Sou bom nisso, sou bom naquilo, e eu carregava essas pedras. Mas das outras que eu não sou, delas eu deixava no chão. Sabe, aquela mulher adúltera, no momento em que encontrou Jesus, Jesus falou assim: mulher, cadê teus acusadores? Onde estão? E as pessoas, ela olhou para um lado e para o outro e falou: não tem ninguém aqui. O que Jesus responde? Se ninguém te condenou, não, nem eu. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e muda de vida. Eu quero que a gente pense em algo. Naquela história, em 2 Coríntios, eu acredito que no versículo 3, no capítulo 3, eu não anotei aqui, no versículo 7, a parte A diz: e se o ministério da morte, gravado em pedras, com letras em pedras, está falando de lei, ministério da morte, está falando da lei, ou seja, o fim da lei era a morte. Naquilo que o homem tinha um bom desempenho, ele pegava e se enchia de pedras para jogar, mas naquilo que ele não tinha um desempenho bom, aí ele não tinha pedras nas mãos. Aquela mulher, quando aquela mulher errou, todas aquelas pessoas que se apresentavam com ela com pedras nas mãos, ela como se acusassem ela, condenassem ela: ah, você errou, né? Nisso aqui eu sou bom, então quer dizer que eu posso jogar em você? O que Jesus fez naquele momento, a gente acha que Jesus, quando falou assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, na verdade a gente acha que Jesus salvou aquela mulher, mas não, igreja. Observe uma coisa, quando Jesus falou assim: todos aqueles que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, quando eles largaram a pedra, Jesus estava salvando na verdade a todos eles. Ah, igreja, vocês não entenderam. Aqueles homens que se enchiam de pedras, que poderiam matar aquela mulher hoje, amanhã poderiam morrer por aquelas pedras que seguravam. O que Jesus estava fazendo é: se desarmem de tudo aquilo que pode matar vocês. Soltem as pedras. Soltem aquilo que estão condenando vocês mesmos. Chega de viver uma vida onde o meu desempenho diz o que eu posso fazer hoje. Existe algo incrível aqui. O primeiro que viu, ele poderia jogar a pedra. O primeiro que viu. Só que, como não tinha ninguém ali, o único que poderia jogar a pedra, que seria Jesus, abriu mão de jogar. Se o único que poderia jogar não me condenou, se o único não te condenou, me diz uma coisa: quem poderá nos condenar? O que o diabo pode falar de mim? Nada. Porque eu me apresento de maneira justa por causa de Jesus, e agora sobre mim não há mais condenação. Não há mais condenação em todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Tiago, cadê teus acusadores? Não estão aqui, Senhor.
Nem eu te condeno, Tiago. Vai, muda de vida. E eu mudei. Eu tinha uma vida onde eu tinha uma boa performance em algumas coisas. Momentos de oração, jejum e tantas outras coisas. E eu era bom em algumas coisas. Mas eu tinha uma vida tão pesada, porque quando eu olhava para mim, eu carregava tantas pedras. E naquilo que eu era bom, eu até às vezes queria que pessoas que estivessem ao meu lado fossem bom também. Eu consigo? Você consegue. Até que eu encontrei Jesus. Então Jesus falou: Tiago, tá pesado? Tá. Larga as pedras. Não, mas tá pesado, mas é um preço que eu preciso pagar. Não, Tiago. O preço já foi pago. Solte as pedras. Então eu comecei a soltar uma a uma. E tudo aquilo que trazia condenação, toda aquela lei que me trazia um peso, eu fui soltando uma a uma. E de repente, aquela lei que foi escrita em pedras, quando eu penso na história onde Jesus se agacha para aquela mulher, e a Bíblia diz que com o dedo começa a escrever no chão. Eu me lembro que o mesmo dedo que escreveu a lei em pedras, hoje escreveu com o dedo nos corações. Significa, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não fala o que Jesus estava escrevendo ali, no chão, na areia. A Bíblia não fala sobre isso, mas eu te falo uma coisa, todos nós quando fomos criados do quê? Um dia, eu particularmente gosto de pensar que no momento em que Cristo estava lá escrevendo no chão, Ele desarmava aquelas pessoas e começava a escrever no coração deles a lei. E eu te falo uma coisa, está vendo esse celular? Eu tenho ele, vocês veem? Sabe por que vocês estão vendo minha mão? Porque eu tenho ele é meu. Ele é meu. Então vocês olham aqui, e a lei é assim. É uma performance onde todos vêm. Está aqui, eu tenho, eu sigo, sou bom nisso. Está vendo aqui? Aqui. Só que naquele momento, quando as pessoas foram desarmadas, e de repente Cristo escrevendo no coração de cada um, já não é mais uma forma onde as pessoas enxergam, mas é uma forma onde é guardado no coração. Sabe o que significa? O que você tem na sua mão, o que é visível, você tem. Mas o que é guardado, isso faz parte de você. Ai, Jesus. Naquele momento, o homem se tornou justiça de Deus, que foi feita em Cristo Jesus. Então de repente a gente fala: Tiago, então agora devemos abandonar a lei, não estou vendo mais a lei na sua mão. De maneira nenhuma, foi escrito no meu coração. Você não, mas Tiago, eu não estou vendo, eu quero ver, performance. Irmão, no meu coração. Tiago, eu preciso ver, vamos lá Tiago, faz, mostra. Calma, irmão, suas mãos estão livres. O que você vai fazer, Tiago? Descansar. Mas você não vai fazer mais nada, não tem que fazer mais nada. O que precisa fazer quando algo está consumado? Mas Tiago, eu ainda assim preciso ver desempenho. Eu preciso enxergar coisas, irmão. Vocês não vão enxergar, porque agora eu me tornei, está aqui. Abandonamos a lei? De maneira nenhuma, irmão. Foi escrito no meu coração. Então significa que agora, antes eu tinha e de repente não tinha. Eu tinha e de repente não tinha. Agora eu me torno. E depois de guardado,
depois de estar aqui, irmão, ninguém tira. Só que tem uma coisa, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que nós fomos feitos justiça de Deus. A justiça de Deus foi cumprida em Cristo, e eu me tornei um com Ele. Sabe, aquela mulher, quando Cristo escrevia ali no chão, era uma oportunidade, estava falando para eles, larguem as pedras, deixe que eu sei que vocês amam a lei, mas deixe que agora o dedo que escreveu em pedras, escreva no coração de cada um de vocês. E quando vocês, protetores da lei, quiserem, vivam uma vida sem pedras nas mãos. Qual performance eu vou ter agora? A minha. Mas o que eu preciso fazer? Crer. E a partir do momento como eu vivo em abundância. Mas eu ainda quero fazer algo. Então diga a todos, anuncie o Evangelho. E diga a todos, larguem as pedras, larguem as pedras, larguem as pedras. E sabe de uma coisa, quando eu nem falei isso de manhã, mas quando eu estava estudando sobre pedra, abrindo um paralelo, eu estava estudando sobre pedras nas escrituras e eu me deparei com pedra angular. E eu fui estudar um pouquinho sobre isso. Eu não ia nem falar isso porque eu estava escrevendo outra mensagem. Eu me empolguei tanto, falei, isso aqui dá outra mensagem. Mas aí eu quero falar uma coisa para vocês, é interessante isso. A pedra angular, ela é uma pedra mais ou menos nesse formato. E ela ficava, geralmente nas entradas ou nas construções de pontes das cidades. Principalmente em entradas, nos portais da cidade. E ela era como se fosse um arco. Ela fazia assim. Onde as pessoas pegavam desse lado, enchiam de terra e começavam a colocar pedras. E enchiam de terra e colocando pedras. E de repente, do outro lado, enchiam de terra e colocando pedras. Só que chegava um ponto que as duas extremidades não se tocavam. Ficava um buraco. Então precisava de uma pedra angular. Onde você colocava uma pedra nesse formato e de repente se encaixava ali. Sabe de uma coisa? Cristo uniu a todos, os destes lado e dos outro lado. Os que, não, esses não podem, não cumprem a lei. Ah, Senhor, eu cumpro todas as leis. Então, de repente, Cristo Jesus, a pedra angular, fez com que todos nós nos tornássemos um. E o que é mais interessante, depois que coloca a pedra angular, toda aquela base de areia é retirada e fica um arco onde pessoas passam. Prazer, porta. E o que é mais interessante, que a pedra angular, como é a gravidade, quanto mais peso se coloca em cima, a única forma de fazer com que aquele arco se quebrasse é fazendo com que a pedra angular fosse completamente esmagada, destruísse. Então aquilo caía. Só que o diabo até tentou esmagar a pedra angular na cruz. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. E eu te falo uma coisa, se você parar para pensar na gravidade, quando você olha que tem uma estrutura onde existe uma pedra, quanto mais se tenta esmagar, quanto mais se empurra para baixo, mais firme fica. Mais firme fica. Então de repente se ouve morte. Onde está a morte? Se Cristo Jesus venceu a coisa que todos tinham medo, a morte, o que nós poderíamos ter medo? O que você poderia ter medo? Então, sabe de uma coisa, irmãos? Olhe para suas mãos. Se existe alguma pedra no bolso, nas mãos, joguem as pedras fora.
A Bíblia fala em Romanos capítulo 7, versículo 12, que, por conseguinte, a lei é santa. O mandamento é santo, justo e bom. No versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Sabe de uma coisa, irmãos? A lei é boa. A lei é boa, irmão. Só que o homem pecador, ele não conseguia viver a lei. Sabe de uma coisa? Quando o homem pediu, Moisés, diga a Deus que ele diga o que nós devemos fazer, e a gente vai fazer. Então Moisés fala, olha, eu tenho aqui a lei. Só que é interessante que ele recebe a lei de Deus, e quando estava descendo, a Bíblia fala que ele olhou o povo, e o povo já estava uma completa iniquidade. No primeiro dia que ele desce com a lei, já quebra a tábua das leis. Primeiro dia que ele pega a lei, eu vou mostrar para o povo, Deus. Então peraí, já quebra ela. Ficou com tanta raiva que quebrou ela. Sabe de uma coisa? O Deus santo, 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 olhou para a humanidade, olhou para aquele homem pecador e falou, eu vou te dar uma lei santa. Repito, o Deus santo, 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 olhou para o povo e falou assim, eu vou te dar uma lei santa. Irmãos, a lei é boa, só que o homem pecador nunca conseguiria cumprir a lei, nunca. Deus deu o mínimo de si. Deus santo, 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 deu o mínimo de si, uma lei santa, para que o homem pudesse cumprir, e o homem não conseguiu. Só que veio aquele que é a imagem e semelhança de Deus, e nos trouxe algo superior. Sabe de uma coisa? Aquela lei, que os homens tanto conseguiam, Jesus olha para ela, cumpre ela e fala, eu sei que vocês se esforçaram, mas agora é o seguinte, não é na força de vocês, não é na justiça de vocês, eu vou me entregar por vocês, eu vou dar a minha vida por vocês, escreverei a lei no coração de cada um de vocês, a lei será cumprida por mim, e eu estando em vocês, vocês poderão olhar um para o outro sem condenação. Larguem as pedras, vivam a mim, pedra angular, creem em mim, e viva agora uma vida na minha obediência, não no desempenho de vocês. Tomai, pois, irmãos, Atos capítulo 13, versículo 38, tomai, pois, irmãos, conhecimento, de que se vós anuncia remissão dos pecados, por intermédio dele, tudo aquele que crê é justificado, todas as coisas, dos quais vos não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. Então ele cumpriu a lei, porque nós não conseguimos cumprir. O problema não estava na lei, estava no homem, porque o homem não conseguia. Então, Jesus, eu me encontrei com aquele que me pediu as pedras. Me dê as pedras, Tiago. Eu só quero as suas pedras, Tiago. Me dê. Delas, vou construir um caminho para você, Tiago. Mas eu quero tanto, Jesus, eu quero tanto cumprir, eu quero tanto fazer o meu melhor. Porque a lei dizia que eu pegava o melhor do Tiago para tentar fazer o melhor para Deus. Só que Deus deu o seu melhor para entregar tudo para o Tiago. Igreja, não há outra qualificação para ser perdoado dos seus pecados. A antiga aliança, ela estava fundamentada na justificação pelas obras. Você precisava ser bom, ter um bom desempenho para ser perdoado.
Mas na nova aliança, que está fundamentada na graça, a justificação é pela fé em Cristo Jesus. Então eu crendo nele, eu larguei todas as minhas pedras. Então, a boa nova é que todos aqueles que creem em Jesus receberão o perdão de todos os seus pecados e são justificados de todas as coisas. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 diz: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, ao qual é Jesus Cristo. Não há outro fundamento, não há outro fundamento. O segredo da nova aliança não diz que você precisa fazer algo para Deus, mas ali fala, a nova aliança diz algo a respeito do que Deus fez para você. Isso é boa nova. Não é nosso esforço, não é nosso mérito, não é a nossa capacidade, nem o nosso poder. Não é tudo isso que nos conduz ao triunfo. É o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. E as pessoas vão falar assim: mas Tiago, eu não preciso fazer mais nada. E alguns até falam: Tiago, mas será que Jesus, você crê mesmo que Jesus transformou a água em vinho? Você crê mesmo que, nós temos mesmo que crer em Jesus? Por que você crê? Você não estava lá. E eu falo: eu creio, porque eu já vi usuários de droga serem transformados em pastores, missionários. Eu já ouvi bebida alcoólica sendo transformada em pão dentro de casa. Eu já vi pessoas onde falavam: esse não tem jeito, e se tornar a solução para todo lugar. Eu creio sim, porque eu mudei de vida. Eu creio sim, porque aonde quer que eu vá, eu vejo transformação de vida, de pessoas que abriram as mãos, largaram pedras, e foi escrito dentro do coração, com aquele dedo onde falava: Tiago, eu te amo. Mas Tiago, então o que nós devemos fazer agora? É só fazer o seguinte: o Deus Santo, Santo, Santo olhou para mim e falou: Tiago, eu te amo tanto, que agora você pode, sem condenação nenhuma, estar comigo todos os dias. Eu estarei com você, na verdade, até a consumação dos séculos. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, e sim da graça. Repito, o porquê o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está mais debaixo da lei, e sim da graça. Fique de pé no seu lugar. Aquelas pedras que eu tinha na mão, a Bíblia fala que, como nós lemos ali, que a própria consciência acusou aquelas pessoas. Repara que não foi nem a lei que acusou eles, a própria consciência, porque a lei apenas demonstrou para eles onde eles estavam errando. A própria consciência deles. Eu te falo uma coisa, irmão: se você ainda não soltou algumas pedras, provavelmente
a própria consciência trará condenação. Larguem as pedras, soltem as pedras. Tiago, e quando você vê uma pessoa errando agora, o que você faz? Eu olho para ela e falo: você se esqueceu de quem você é? Mas Tiago, aquela pessoa errou, mas eu simplesmente estou aqui para lembrá-la de quem é. Não é mais sobre o desempenho daquela pessoa, mas é sobre a obediência de um filho que se deu por inteiro, para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. E agora todos nós que vivemos a graça, reconhecendo que Cristo morreu e ressuscitou para que possamos viver a graça do amor de Deus, não vivemos mais sob o domínio do pecado. Quero que nesse momento você, se você percebe que existe pedras na sua mão, Tiago, às vezes eu falo tanto de tal pessoa, às vezes eu faço tanto isso para outra pessoa. Se existem ainda essas pedras na mão de alguém aqui, largue as pedras. É um convite. E enquanto eu falo isso, eu imagino Jesus escrevendo no chão. E todos nós, não importa o que você fez, irmão, eu não preciso de repente saber o que você fez. Eu só sei uma coisa, que o amor que me alcançou está disponível essa noite para cada um de vocês. E eu quero que você entenda algo. Enquanto eu escrevia sobre isso, chegou um momento em que eu percebia que tem pessoas que carregam uma vida pesada porque carregam pedras. Soltem as pedras. Vamos viver uma vida em abundância.